Bom dia! Tá começando mais um Morning Call aqui da Liberta Investimentos, essa é a primeira hora onde a gente comenta o panorama dos mercados para o dia atual. Eu sou a Thaís Zatti, produtora de conteúdo aqui da Liberta. Comigo, Matheus Gonzalez, nosso líder de alocação em produtos da Olá, Liberta. muito bom dia, tá? É Bom sempre um dia! prazer estar aqui comentando um pouquinho sobre o mercado com todo mundo aqui. Show! Prazer é nosso. Bom, já vamos começar o Morning Call aqui anunciando que saiu uma breaking news faz alguns minutinhos aqui, que a Americanas pediu recuperação judicial, não, melhor, pode pedir recuperação judicial nas próximas horas, provavelmente aí ainda durante a manhã. A gente precisa acompanhar esse tema. Daqui a pouco a gente volta para o Brasil, daí eu vou pedir um pouco os comentários aqui, a opinião do Gonzalez. Mas antes, né, começando por Estados Unidos, vamos falar que ontem a gente teve algumas notícias não muito bacanas da economia americana. E hoje futuros já amanhecem no campo negativo, bolsas da Europa também. Enfim, a gente tem um mau humor generalizado nos mercados para o dia de hoje, tá? A preocupação dos investidores também é de que a recuperação dos ativos recentes que a gente viu aí nas últimas semanas foram longe demais. Enfim, pessimismo geral para hoje. Ontem, índices dos Estados Unidos, Dow Jones fechou com queda de 1,81%. S&P 500 fechou com queda de 1,56% e Nasdaq fechou com queda de 1,24%, tá? Bom, o que aconteceu? A gente tinha a divulgação de livro bege, a gente também tinha a divulgação de alguns dados importantes da economia americana e principalmente aí os dados de varejo vieram bem abaixo do esperado, o mercado não gostou. Depois disso a gente teve algumas falas de alguns Fed Boys aí no final da tarde que foram bem agressivos, dizendo que eles vão combater a inflação a qualquer custo, tá? Basicamente isso. E claro, temor aí de que a recessão americana começou, né? Gonzales, comenta um pouquinho do cenário Claro. Eu americano. acho que era o esperado, de certa forma, né? Quando a gente começa a subir taxa de juros, o que se quer é que a economia de fato enfraqueça, né? A inflação, ela é uma externalidade, ela é uma consequência do crescimento econômico, né? Então, se a Uhum. gente tem um crescimento econômico mais baixo, a gente vai ter uma inflação menor. Então, quando o Banco Central diz que sim, eu quero combater a inflação, está implícito nessa frase de que a economia vai dar sinais de enfraquecimento, né? O que Uhum. muitos falam que ela vai entrar em recessão, né? O grande trigger point para a economia americana é o mercado de trabalho, que ainda segue bastante forte, né? Então, por mais que a gente já veja alguns setores, em especial o varejo, dando alguns sinais de desaquecimento, né? O mercado de trabalho como um todo ainda tem geração líquida de empregos, né? E a gente deve ver em algum momento isso começar a reverter para que então a gente veja uma inflação mais perto do centro da meta, né? Ontem até alguns Fed Boys mencionaram que a gente deve ver uma inflação mais perto de 13,5 ainda esse ano. Só que lembrando, né, a meta lá fora é de 2% de taxa de inflação. Então, por mais Ou que seja seja, uma redução, ainda é bem acima da meta que eles objetivam, né? perfeito. Entrando em Europa, como eu tinha comentado ali logo no comecinho, também trabalha aí no campo negativo, as bolsas amanheceram negativas por lá, e essa percepção de recessão também permanece para a Europa, também vale para o ambiente europeu, tá? Porque após uma entrevista aí que o presidente do Banco Central da Holanda sugeriu que o modo de aperto de juros do Banco Central Europeu deve prosseguir no mínimo até meados do ano. E hoje, às 9h30 da manhã, sai a ata mais recente da decisão aí de juro do Banco Europeu. Então, de novo, todo esse sentimento negativo também vale para a Europa. A Christine Lagarde hoje vai falar um pouco mais sobre a decisão que eles vão tomar. Assim, o Banco Central Europeu está um pouco atrasado, né, em relação a combater a inflação, né? Eles têm, por questões de dentro do bloco, eles acabam tendo uma certa resistência maior Eles em começaram até bem mais bem tarde do que, mais por tarde, exemplo, o exato. Brasil, né? Então, eles têm uma resistência em subjuros por conta de alguns países que são muito endividados, né? Então, esse aumento de Uhum. taxa de juros vai prejudicar em muito esses países, porque naturalmente o preço da dívida fica muito mais caro. Se o cara é muito endividado, ele aumenta muito o custo, né? Então, o ônus fiscal é muito grande desse aperto monetário.
Então, por isso, eles acabam sendo um pouco mais soft no aumento de taxa de juros, mas, por consequência, eles devem conviver com uma inflação maior também, né? Entrando em Ásia, Tóquio aí fechou com uma queda expressiva também devido a Nova York, todo esse pessimismo. Tóquio, então, índice Nikkei fechou com queda de 1,44%. Hong Kong fechou com queda de 0,12% e o principal índice da China, o Xangai Composite, fechou com alta de 0,49%. Mercado se contaminando com Nova York, porém na Ásia eu diria que a gente tem aí uma certa esperança com toda essa reabertura da China, essas expectativas de que acaba beneficiando commodities e consequentemente o nosso mercado. Ex- Concorda? Concordo 100%, né? E ontem ainda a gente também teve a divulgação da OPEP+, né? Colocando até um otimismo sobre a volta do consumo de petróleo vindos da China, né? O consumo deles está muito, muito abaixo da média e eles estimam que esse consumo deve acelerar forte, especial ao longo do segundo trimestre desse ano. Então, isso com certeza é um fator super relevante, né? Para as commodities brasileiras. Perfeito. Entrando em Brasil, já vamos partir então para o caso da Americanas, Gonzalez. Vamos lá. Como que tu vê essa situação, esse cenário? Então, assim, acho que, como você comentou no início ali, deve ser hoje pedido de Deve ser hoje. recuperação judicial, e isso está completamente na cara que vai acontecer. Tem um episódio negativo, mais um episódio negativo que aconteceu, né? É a questão dos bancos, né, conseguirem, ou judicial, sem judicializar, reter o caixa das Americanas que estão dentro desses bancos, né? Ontem o BTG Consegui. conseguiu reter 1,2 bilhões, né, que estão dentro do BTG sob custódia. O Bradesco, mesmo sem decisão judicial, optou por fazer a retenção de alguns recursos que estavam lá. O Safra também fez a mesma coisa. Então, assim, do caixa que a Americanas tem hoje, espalhados pelos bancos, de fato, ela só tem acesso a 800 milhões de reais. Foi a notícia que foi divulgada ontem. E esses 800 milhões de reais, eles são até insuficientes para a companhia continuar operando. E apesar deles terem vários recebíveis de cartão de crédito na ordem de 3 bilhões de reais para poder antecipar, como eles sofreram downgrade de todas as agências de rating, eles não conseguem fazer essa antecipação porque os bancos de fato não estão liberando que se faça. Então eles estão numa situação realmente muito delicada. A única alternativa de fato é a recuperação judicial. Perfeito, e bem como o Matheus aqui pontuou, a gente tem todo esse clima também negativo com os bancos, setor financeiro. Isso ajudou a puxar ontem o índice para baixo, como também as falas do Lula. O mercado ainda está tentando se acostumar com algumas falas um pouco complicadas, eu diria. E ontem ele deu uma entrevista para a Globo News, com críticas aí à independência do Banco Central e à inflação e juros elevados, tá? Isso é bastante ruim para o mercado. Os investidores não gostaram nada, obviamente. A gente pode esperar aí uma explosão da taxa de juros, provavelmente. Concorda também? Isso já aconteceu ontem, né? A gente viu o mercado reagindo super mal, assim, a essas notícias. A gente estava há 6, 7 pregões já com queda de taxa de juros no juro futuro brasileiro. E ontem, né, esse juro já voltou em grande parte, né? Isso é uma notícia bastante negativa, né? O Banco Central Independente foi uma evolução da nossa economia, né? E ontem o presidente Lula fez várias críticas dizendo, enfim, não vou usar os mesmos termos que ele trouxe, mas dizendo que isso não geraria benefícios para a economia brasileira e que esse Banco Central optou por ter uma taxa de inflação mais baixa, o que na prática isso torna a economia pior, porque para ter uma inflação mais baixa, na leitura dele, a única forma é a gente ter uma taxa de juros mais alta. Do nosso ponto de vista, isso não é uma verdade, né? Ele disse ainda que seria muito melhor para a economia brasileira se a gente tivesse uma inflação mais alta. Tentando traduzir isso para termos econômicos, né? A inflação, ela é, assim, uma externalidade do crescimento econômico. Então, se a gente cresce bem, ter uma inflação um pouco mais alta não seria um grande problema. Então, no passado, que a gente tinha PIB potencial de crescimento pelo menos de 2% ao ano, a gente ter uma inflação moderada de 4% não é um valor tão ruim. Um problema é que agora, com a queda da produtividade que a gente tem tido nos últimos anos, uma diminuição do investimento que a gente tem tido nos últimos anos, a gente não tem mais esse PIB potencial de crescimento de 2%.
Alguns estudos mostram que o nosso PIB potencial de crescimento é entre 0,75 e 1,25. Então, a gente ter esse crescimento tão baixo, com uma taxa de inflação de 4%, é bastante ruim. Então, a gente tem uma taxa de inflação mais moderada de 13,25, 13,5, é um pouco mais condizente com esse baixo crescimento. Então, para a gente voltar a ter inflação mais alta, é preciso que a gente cresça mais. E por isso a gente tem que ter mais investimentos e mais produtividade no trabalho. Perfeito. Bom, finalizando então o nosso Morning Call, deixo o recado que cuidado com a volatilidade dos mercados no dia de hoje. Pretende aí ser um dia um pouco difícil para os investidores. Exatamente. Matheus, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Sempre vai ser um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Só me chamar que eu volto. Tá certo. Obrigada, gente, e até amanhã. Até amanhã. Abraço. Tchau, tchau.